eu pedi a ajuda de vocês e eu disse, me ajudem aí, façam perguntas para que eu possa responder a vocês, caso vocês tenham alguma dúvida. E eu pensei comigo, bom, vai vir uma meia dúzia de perguntas e tá de boa. Na verdade veio um montão de perguntas e hoje então eu quero começar a respondê-las. Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi, meu nome é João e hoje é dia de responder perguntas. Vamos lá então. Pergunta do Anderson Oliveira. O Anderson Oliveira pergunta por que você não gosta de scans? Eu gosto de scans, eu leio scan. Eu não leio scan na proporção que eu já li scan, mas eu leio scan. Eu não leio por que na proporção? Porque tem muito material físico para ler, então eu tenho que escolher uma coisa ou outra. Então não dá tempo de eu ler tudo. Mas eu não tenho nada contra scan, não, sinceramente falando. Acho que as pessoas, se têm acesso a ele e está aí disponível, e considerando que muitas vezes a gente não tem dinheiro para comprar o quadrinho, por que não, não é mesmo? Então, eu não tenho nada contra scan, não. Ah, mas eu sou contra por isso, por isso, por isso. Tranquilo, respeito completamente sua opinião. Eu, particularmente, não vejo problema das pessoas lerem scans, e eu leio scans sim. Principalmente, o scan que eu leio todo mês, por exemplo, é o do Incrível Hulk, né? Ou do The Immortal Hulk, né? Que é a fase nova do Hulk, eu leio sempre. Mas de outros personagens eu leio uma coisa ou outra, ou às vezes um quadrinho que está sendo lançado que é bacana, uma mega saga, mas eu não consigo mais acompanhar na proporção de antes, justamente por causa do volume de leitura e também das ocupações do dia a dia. Então fica meio complicado, tá? Mas João não tem nenhum problema com scans. O Miguel Lucas Cunha pergunta: João, você já influenciou alguém a ler HQ da sua família? Cara, infelizmente não. Eu tentei com meus 3 filhos, mas não deu certo. Meu filho mais velho chegou a ler um período, mas daí ele largou a mão também. E não quis mais. Ele gosta muito de jogar jogo online, essas coisas assim e tudo mais, e nenhum dos 3 são adeptos à leitura aqui em casa, não, infelizmente. Queria eu que fosse, tentei, conversei, de vez em quando ainda tento, mas não tem sido funcional comigo. Fico muito admirado com quem consegue fazer isso em casa. Espero, quem sabe, né, quando tiver meus netos, eu consiga, quem sabe, fazer um dos meus netos ser simpatizante de quadrinho e tudo mais, e começar a ler quadrinho, e quem sabe não herda, né, a coleção do avô, quando o avô for dessa para melhor. O Wesley do Carmo: olá João, você tem outro hobby? Cara, além de ler gibi, quando eu estou numa cidade com um porte bacana, eu gosto de ir lá jogar um boliche. Eu não sou nenhum expert nesse negócio não, mas é um jogo que me diverte, eu gosto disso daí. Gosto de assistir futebol americano, torço pro Broncos, diga-se de passagem, pro Denver Broncos, e eu gosto de acompanhar a NFL, vejo ela toda. Também gosto de vez em quando de sair com a minha família para comer, é uma coisa que assim me agrada, são coisas assim que eu gosto de fazer. Tirando isso, cinema também é bacana, cinema é um negócio que me agrada bastante. Só que como não tem cinema aqui perto, cinema só quando eu acabo saindo de viagem ou coisa desse tipo. Boliche hoje é mais possível, porque aqui perto fizeram um boliche, né? Então eu não fui lá ainda, mas é uma coisa que já dá para ir atrás, tá? Bom, mas é mais ou menos isso que eu faço quando eu não estou lendo quadrinho. O Cassiano Lucas pergunta: João, qual o item que você mais tem orgulho na sua coleção? Cara, o que eu mais tenho orgulho na minha coleção é da edição número 1 do Incrível Hulk, formatinho da Editora Abril, porque eu gosto muito do personagem. E tem uma outra edição a mais que eu também tenho um determinado apego, né? Mas a número 1 do Hulk, ela é importante para mim por causa do Hulk em si. Tá? Então eu tenho um apego com ela, e tem alguns outros materiais aqui que eu gosto bastante. Dentre eles, por exemplo, também a Queda de Murdoch. É um quadrinho que eu tenho uma ligação bem significativa. O Lucas Faria Exposito perguntou: quem ou o que te influenciou a ler quadrinhos? Cara, nem quem ou o que. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: eu quando moleque, eu ia na biblioteca da cidade onde eu cresci. Tá? Eu nasci em Maringá e cresci numa cidade chamada Mandaguaçu. E Mandaguaçu tinha uma boa biblioteca, não sei lá como é que estão as coisas hoje por lá. E eu comecei a ler livros. E li um bocado de livro, enchi umas 2, 3 carteirinhas dessas de biblioteca.
Aí um dado dia, falei assim, vou parar de ler livro para ler gibi. Do nada, entendeu? Me deu um... Eu vou parar de ler livro para ler gibi. E como eu sempre gostei muito de super-herói, tanto é que quando eu ia assistir desenho, eu ia atrás dos desenhos de super-herói, coisa e tal. Como eu sempre gostei muito de super-herói, eu fui atrás de gibi de super-herói. E tinha uma livraria aqui lá na cidade que vendia gibi, eu fui lá comprar o gibi. Eu comprei uma edição de Heróis da TV 97, não entendi bolhufas. E aí tinha lá também um gibi do Hulk, e eu fui e comprei uma edição do Hulk, onde na capa ele está enfrentando o Boomerang, acho que é a edição 47, e me encantei definitivamente pela coisa e comecei a acompanhar quadrinho, mas eu não recebi uma influência externa nesse sentido de alguém que me indicou alguma coisa. Eu pura e simplesmente, por sempre gostar de ler, decidi começar a ler quadrinho e me encantei e segui lendo quadrinho por um bom período da minha vida. Chegou um período que eu parei e daí em 2006 eu retomei. Tá? E os gibis que eu tenho hoje são derivados justamente de 2006 para cá, tá? Mas foi mais ou menos assim que as coisas aconteceram. O Lucas Leão, e aí Lucas, beleza meu querido? Diz assim, você como colecionador sente que já possui praticamente tudo que gostaria de ter ou ainda pretende continuar acompanhando mensais encadernados atuais por tempo indeterminado? Meu querido, não, eu não tenho tudo que eu gostaria de ter, não. Tem bastante coisa que eu gostaria de ter ainda e não tenho. E tem uns materiais que vão saindo aí que também são interessantes. E para ser sincero, enquanto eu aguentar e puder estar comprando gibi e puder estar lendo e tudo mais, eu vou, sabe? Então, ou seja, é uma coisa que eu quero levar para o resto da minha vida. Eu não tenho a menor intenção de parar de ler gibi, porque é algo que me agrada muito, eu gosto demais. Então, enquanto esse que vos fala tiver força, os quadrinhos farão parte da minha vida com certeza absoluta. O Joel Alves diz assim, ler títulos como Hellblazer, Hellboy, Preacher, etc., isso te afeta sendo um pastor? Não. Não. Por quê? Porque eu tenho uma fé devidamente estabelecida, então isso não me afeta, isso não mexe com a minha crença, não mexe com o que eu penso sobre Deus, sobre Jesus Cristo, nem sobre o projeto de Deus para a humanidade, para o reino de Deus e nada disso. São quadrinhos. Eu não recomendo eles para todo mundo, entendeu? Não recomendo. Eu acho que por muitas vezes eles terem uma pegada que às vezes possa parecer meio ofensiva, religiosamente falando. Então muitas vezes eu falo, você não deve ler Preacher. Por quê? Por causa da forma com que você se relaciona com a fé. Não é bom. Por outro lado, outras pessoas eu não vejo problema. Eu não tenho problema com isso, né? Uma hora dessa eu quero ver se eu consigo fazer um vídeo mais elaborado sobre isso. Mas mais ou menos isso não me afeta, sabe? A minha fé está muito estabelecida para isso. Mas, ao mesmo tempo, existe todos alguns probleminhas aqui a colar que essas coisas insinuam, né? Ou apertam, espetam, que acaba existindo, mas eu tô de boa, tô bem tranquilo, diga-se de passagem em relação a isso. Seguindo, o Gabriel S. diz assim, quais as melhores mensais que você está acompanhando? Fala das duas editoras. No caso, eu estou acompanhando Batman, Action Comics, Detective Comics e Superman pela DC. Eu parei com a Mulher Maravilha. Batman e Superman eu acho que são as melhores para mim da DC atualmente. E no caso da Marvel eu estou acompanhando o velho Logan e Capitão América. No caso, não tenho intenção de estar lendo outras mensais não, cara, mas no momento são essas, porque são mensais que me agradam de linhas gerais e também tem todo aquele lance de eu gostar de quadrinho, né? O Marcos Santiago toca no assunto dos scans, né? Pergunta que eu respondi agora há pouco também. Você lê scans? Se a HQ for muito cara e tivesse esse formato, você o usaria? O que você acha da galera que lê? Bom,
respondendo rapidamente, porque eu já falei várias coisas, eu leio scan, não vejo problema com quem lê. E se a HQ for cara demais e eu quiser ler, eu vou baixar o scan e eu vou ler, porque eu não vou ter dinheiro para comprar, tá? Mas tem gente que comercializa scan, isso aí eu não concordo, isso aí é errado. Tá? Errado por quê? Porque você está catando uma coisa de graça e vendendo para os outros. Então, por aí não. Né? João, sendo um colecionador, como você lida com o inevitável, falta de espaço conforme cresce a coleção? Perguntou meu bom amigo Sérgio Lima. Sérgio Lima é um cara que eu tenho muito apreço. Sérgio Lima acompanha o canal desde o comecinho e é um cara que eu gosto mais da conta. E o Sérgio Lima faz essa pergunta aí, cara, Sérgio, eu lido assim, eu precisei comprar uma estante a mais, né? E agora eu tenho um pouquinho mais de espaço. E eu tenho o projeto de mais uma ainda, entendeu? No caso, ficar com 4 estantes. E aí, a partir disso, dá meu jeito de não aumentar mais, cara. Como que eu vou fazer isso exatamente? Eu vou ir sendo cada vez mais seletivo e tirando da coleção mais e mais e mais material que eu não considere tão essencial assim, para ir ficando com um material que eu considere para mim mesmo, no caso, né, indispensável. Mas é uma coisa que a gente tem que lidar, né, com a pessoa. Eu acho assim que a coleção da gente cresce tanto quanto a gente tem espaço. Deu uma certa altura que não tem mais espaço, a gente vai ter que começar a fazer passar numa peneira, né, e ficando só a nata da sua coleção mesmo, para aquilo que você tem de espaço no momento. Então, no momento, eu estou tranquilo por um tempo, mas a minha ideia é comprar mais uma e definir o espaço exatamente nessas 4 estantes, que eu acho que armazena bastante quadrinho, e dá para ler quadrinho por um bom tempo se for reler tudo sem comprar nenhum. Mas é mais ou menos por aí que eu faço e trabalho as coisas. E considerando também que quanto mais, né, mais trabalho dá para organizar, para limpar, para cuidar, para zelar, também tem esse lance na vida da gente. O Felipe André perguntou quais sites você recomenda para comprar HQs. Um abraço, cara. A Amazon, nunca tive problema com a Amazon, é bem bacana ali. Também nunca tive problema com a Saraiva, mas tem muita gente que tem, então é uma compra meio com ressalva e ela tem passado aí por uns problemas. Quadrinho usado eu compro, de vez em quando eu compro na Rica, e a Rica é um bom site. Às vezes eles demoram um pouco para entregar, mas normalmente são quadrinhos assim muito bem cuidados que eles vendem por lá. O Sebo do Messias já teve um acervo maior, né, mas é uma opção. E para mensais, eu tenho o site da Panini, que dá para encarar também. Eles melhoraram um pouco a qualidade do serviço deles ali. E eu compro a maioria, ou 99% desse material de banca, com um amigo meu chamado Regis Carrilho, que tem uma banca em São Bernardo do Campo. Então eu entro em contato com ele lá por meio do Facebook, ele posta lá no Facebook que chegou na banca, e eu compro ali com ele, cara. E ele me envia, chega tudo muito bem empacotadinho, tudo bem cuidadinho, tudo certinho, é um cara muito idôneo. Então, o Regis, por exemplo, é uma pessoa que eu recomendo, que dá para comprar assim tranquilamente com ele, sabe? E tem alguns outros amigos que também compram e que também elogiam bastante o trabalho do Regis e o serviço oferecido por ele. Walter Luiz pergunta, qual HQ você se arrependeu de ter lido? Atualmente, Flint. Um tempo atrás, O Eixo. Mais para trás ainda, Invasão Secreta. São alguns quadrinhos que eu me arrependi bastante de ter lido. O Estevão Domingues, meu bom amigo Estevão, que me ajuda lá na administração do grupo do Facebook, do Eu Leio Gibi. Caso você não faça parte do grupo, participe. Ele pergunta, João, desde que começou a ler, colecionar quadrinhos, o que mudou na sua vida positivamente e negativamente? Cara, positivamente eu ganhei conhecimento, e bastante, diga-se de passagem, e por meio aí do canal e da internet eu também acabei conhecendo um bocado de gente, e isso foi muito positivo na minha vida. E também ajuda bastante eu dar uma desligada do mundo, são coisas boas. Negativamente, já teve vezes que eu gastei dinheiro demais, isso é negativo, deu trabalho para pagar depois. Quando eu era adolescente, eu fiquei tão preso a quadrinho que eu acabei largando meus estudos meio de lado e acabei reprovando aquele ano.
Coisinhas desse tipo, coisinhas desse tipo. E teve um período também que eu achava que eu sabia muito, eu era meio babaca. Mas aí isso aí passou, graças a Deus. Fui achando pessoas que sabiam bem mais que eu e abaixou a minha bola. E isso é muito bom. É sempre bom encontrar pessoas mais espertas que você e mais inteligentes que você. Elas te ajudam a você a ficar com os pés no chão. O John Batista pergunta: você pensa esporadicamente em desistir de colecionar ou se desfazer da sua coleção? Não penso. O que eu penso às vezes é o seguinte: eu fico olhando para os quadrinhos e eu falo assim, cara, que sentido que faz a gente comprar e guardar isso, né? E ficar acumulando eles. E não entenda como um acumulador compulsivo, né? Mas como um colecionador. Você guarda um item, guarda 2, guarda 3, guarda 4. Por que não comprar e passar para frente e ficar sem nenhum, né? Mas, sabe, são coisas assim de reflexão, porque eu não passo para frente, eles são meus, eles ficam aqui mesmo, a não ser quadrinhos que muitas vezes eu acabo, de tempos em tempos, meio que olhando, esse daqui vai ser esse, eu acabo doando para uma biblioteca e coisa desse tipo. Mas parar de comprar ou me desfazer da coleção, não. Já me desfiz da minha coleção uma vez, uma hora dessa eu conto essa história direitinho para vocês, mas atualmente eu estou bem tranquilo com isso. Seguindo aqui, deixa eu ver o próximo. O Bruno Sanches: quais os melhores canais de quadrinho que você acompanha hoje? Por preferência pessoal mesmo. Cara, eu acompanho sistematicamente o Central HQs do Fernando, né? Fernando é meu amigo, então eu acompanho, gosto muito do que ele faz. Eu gosto muito do Vinícius do Dois Quadrinhos. Acho o Vinícius um rapaz simpático e bem competente no que ele faz. Eu assisto Pipoca e Nanquim, não todos os vídeos, mas principalmente os vídeos onde eles vão ali falar de roteiristas, desenhos, isso e aquilo. Eu acho que eles são muito bons no que eles fazem, sabe? Então eu acompanho com assim, uma determinada frequência. O Dystopia Cast também eu assisto faz um bom tempo. Eu gosto muito do Powell, então eu acompanho. Canais assim um pouco menores, o Charles do BB HQs é um cara muito bacana. O HQzaço também é um quadrinho um canal que me agrada. Tem outros, o Fã de Quadrinhos, o As de Pausa HQs e por aí adiante. Então são canais assim que eu acompanho com uma certa frequência, sabe? E que me agradam e uma parte desse pessoal também eu acabei conhecendo, e o desenvolvimento dessa amizade acabou me ajudando também a apreciar mais o trabalho deles. O Robson Kidanilha: qual o melhor e o pior quadrinho da sua vida? Cara, o melhor quadrinho da minha vida, o meu quadrinho preferido é A Queda de Murdoch, tá? É o meu quadrinho preferido de todos os tempos. O pior da vida, é meio difícil responder isso. Eu não sei direito, cara, de responder isso daí. Tem alguns quadrinhos ruins da minha vida, mas eu não saberia te dizer o pior do pior do pior do pior. Isso é meio complicado. Vou ficar te devendo essa, infelizmente. O Adriano Knupp: seria melhor que houvesse mais encadernados capa cartão e que capa dura fosse apenas para coleções luxuosas? Sim. Tá? Sim. Capa dura, na minha opinião, ele tem que ser para materiais normalmente muito acima da média e normalmente clássicos. Esses clássicos mesmo. Eu acho que seria interessante a capa dura. A generalização da capa dura eu acho que também atrapalha. E não é nem gourmetização, não é generalização mesmo. Qualquer coisa sai em capa dura e isso torna a coisa meio sem graça, na minha opinião.